Olá, sejam todos muito bem-vindos. Professor Robertson na área e faço parte do Matemática Real, canal voltado para você que está se preparando para os concursos públicos, Enem, Institutos Federais e que tem dificuldade em matemática básica. Aqui veremos os principais conteúdos de matemática básica. Então, se você se enquadra nesse perfil, este canal é para você. Se você não é um inscrito do canal, faço convite para que se inscreva, ative o sininho das notificações de novos vídeos e deixe o seu like. Sem mais delongas, vamos à próxima aula. Nessa aula, iremos identificar uma equação do segundo grau, sua notação e sua classificação. Resolver equações do segundo grau, completas e incompletas. Compreender a relação entre as raízes e os coeficientes de uma equação do segundo grau e saber resolvê-la aplicando essas relações. E resolver situações problema por meio de equações do segundo grau, compreendendo os procedimentos envolvidos. Vem comigo! Vamos à definição de equação do segundo grau. Uma equação do segundo grau com uma incógnita tem a forma de ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, onde o a, b e o c são números reais e o a tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque se o a for igual a zero, essa equação passa a não ser mais uma equação do segundo grau. O a é chamado de coeficiente do termo em x ao quadrado, o b, coeficiente do termo em x, e o c é chamado de termo independente. Vamos aos exemplos de equação do segundo grau. Então, o primeiro exemplo, temos x ao quadrado menos 5x mais 3 igual a zero. Então, o coeficiente do termo em x ao quadrado é o 1, o coeficiente do termo em x é o menos 5 e o termo independente é o 13. No segundo exemplo, 3x ao quadrado menos 2x menos 5 igual a zero. Então, o coeficiente do termo em x ao quadrado é o 3, o coeficiente do termo em x é o menos 2, e o termo independente é o menos 5. No terceiro exemplo, temos 6x ao quadrado menos 12x igual a zero. Então, o coeficiente do termo em x ao quadrado é o 6, o coeficiente do termo em x é o menos 12, e o termo independente é o zero. No quarto exemplo, menos 4x ao quadrado mais 8 igual a zero. Então, o coeficiente do termo em x ao quadrado é o menos 4, o coeficiente do termo em x é o zero, já que não aparece, e o termo independente é o mais 8. Aqui eu poderia reescrever da seguinte forma, vamos colocar aqui, ó. Aqui eu poderia escrever como menos 4x ao quadrado mais 0x mais 8 igual a zero. Então, o coeficiente do termo em x é zero. E no quinto exemplo, o coeficiente do termo em x ao quadrado é o 7 e o coeficiente do termo em x é zero e o termo independente também é zero. Poderia reescrever esta equação dessa forma, 7x ao quadrado mais 0x mais 0 igual a zero. Então, vimos nesse primeiro momento a definição de equação do segundo grau, que é uma equação escrita da forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, onde o a, b e c são números reais. A incógnita, nesse meu exemplo, é aquela letra, né, o x, e o a, b e c são números reais que são chamados o a de coeficiente do termo em x ao quadrado, b coeficiente do termo em x, no caso, no meu exemplo,
a incógnita é o x, e o c é chamado de termo independente. O a tem que ser diferente de zero, porque se for igual a zero, passa a não ser mais uma equação do segundo grau. Equação completa e incompleta. Uma equação do segundo grau, ax² mais bx mais c igual a zero, onde o a é diferente de zero, é chamada completa quando o b for diferente de zero e o c também é diferente de zero. Ou seja, o coeficiente do termo em x e o termo independente são números reais diferentes de zero. E incompleta quando b igual a zero ou c igual a zero, ou os dois, tanto b como c, são iguais a zero. Vamos aos exemplos. Primeiro exemplo, x² menos 8 igual a zero. Aqui temos que o coeficiente do termo em x é zero. Então, é uma equação incompleta. No segundo exemplo, 4x² mais 6x igual a zero. Aqui o termo independente é igual a zero, c é igual a zero. Então, é uma equação do segundo grau incompleta. Terceiro exemplo, x² menos 2x mais 7 igual a zero. Aqui temos uma equação completa. E no quarto exemplo, 5x² igual a zero. Aqui temos tanto o coeficiente do termo em x como o termo independente são iguais a zero. E aqui, então, portanto, se encaixa na definição de equação incompleta. Resolução de equações incompletas do segundo grau com uma incógnita nos reais. Ou seja, determinar um valor de x ou a raiz de uma equação do segundo grau é obter um valor para a incógnita x de tal forma que a sentença se torna verdadeira. Então, vamos ver aqui o primeiro caso, quando o coeficiente do termo em x for igual a zero. Como que nós vamos resolver? Temos aqui, então, o primeiro exemplo, menos 4x² mais 8 igual a zero. Vamos colocar aqui. Então, reescrevendo, temos 4x² mais 8, menos 4x² mais 8, igual a zero. Bom, eu vou tentar, primeiramente, eliminar o mais 8. Para isso, vou subtrair tanto o primeiro membro como o segundo membro por menos 8. Então, vamos reescrever menos 4x² mais 8. Então, aqui eu vou subtrair por menos 8 no primeiro membro. Isso aqui vai ser igual a zero menos 8. Então, temos menos 4x² mais 8 menos 8 vamos cancelar, igual a zero menos 8, que é menos 8. Então, tanto o primeiro membro como o segundo membro são números negativos, o coeficiente do termo em x², e do outro lado o segundo membro é menos 8. Então, vamos multiplicar tudo por menos 1. Então, multiplicando toda a equação por menos 1, então, o que eu vou obter? 4x² igual a mais 8. Agora eu vou tentar tirar o 4 daqui, né? Então, eu vou, como aqui é um produto, vou dividir por 4. Tanto o primeiro membro como no segundo membro. Então, vou obter 4 dividido por 4 é 1. Então, aqui vai ficar x². 1x² é x² igual 8 dividido por 4, 2.
Bom, então temos um número que elevado ao quadrado igual a 2. Isso aqui, temos duas soluções, né? Podemos chegar ao x igual a raiz quadrada de 2, ou x igual a menos raiz quadrada de 2. Ou seja, existem dois números nas quais elevado ao quadrado vai dar igual a 2. Então, a solução dessa primeira equação as soluções dessa primeira equação são exatamente a raiz quadrada de 2 ou menos raiz quadrada de 2. Reparem que, por se tratar de uma equação do segundo grau, ela pode ter no máximo duas soluções, o que aconteceu exatamente nesse primeiro exemplo. Beleza? Então, vamos para o segundo exemplo. No segundo exemplo, temos x ao quadrado menos 16 igual a 0. Então, aqui eu já vou somar mais 16 usando as propriedades, né, de números reais. Eu posso somar dos dois lados da igualdade, que não altera a minha igualdade. Essa é a ideia. Então, tem que somar desse lado do primeiro membro e também no segundo membro, mais 16. Não alterou. Então, aqui vai cancelar. X ao quadrado menos 16 com mais 16 vai dar 0, igual 0 mais 16, 16. Então, novamente, caímos na primeira situação. Temos um número ao quadrado que é igual a 16, então esses números serão o raiz quadrada de 16, que é 4, e menos raiz quadrada de 16, que é igual a menos 4. Então, com isso, a sentença se torna verdadeira, quando você tem 4 substituindo aqui na equação. 4 ao quadrado é 16, menos 16 é 0, então a sentença é verdadeira. E menos 4 ao quadrado também é 16, com menos 16 é 0. Portanto, tanto 4 como menos 4 são soluções da equação incompleta x ao quadrado menos 16 igual a 0. Isso se tratando no conjunto dos reais. Tá? Vamos, então, ao terceiro exemplo. No terceiro exemplo, temos 5x ao quadrado mais 20 igual a 0. Então, eu vou, primeiramente, eliminar o 20. Então, vai ficar 5x ao quadrado mais 20. Subtrai menos 20 tanto no primeiro membro como no segundo membro. Então, 0 menos 20. Então, vamos ter 5x ao quadrado. Cancelou 20 com 20. Do outro lado, menos 20. Aqui temos o 5 multiplicando, então vou passar dividir tanto o primeiro membro como no segundo membro por 5, que é o coeficiente do termo em x ao quadrado. Vamos obter x ao quadrado igual a menos 4. Vamos parar aqui. Bom, existe algum número que elevado ao quadrado dê menos 4? Não. De uma forma geral, não existe nenhum número real que elevado ao quadrado dê um número negativo. Então, nesse caso aqui, quando isso acontece, dizemos que a equação do segundo grau não tem solução nos reais. Então, nesse caso aqui, então, a solução é denominada de vazia. Tudo bem? Então, vimos nesse primeiro momento aqui como resolver uma equação
incompleta do segundo grau com uma incógnita nos reais, onde o coeficiente do termo em x é igual a zero. Vamos continuar a resolver equações incompletas do segundo grau com uma incógnita nos reais, agora trabalhando o segundo caso, quando o termo independente for igual a zero. Então, vamos ao primeiro exemplo. Temos aqui menos 3x ao quadrado, 3x ao quadrado, mais 6x igual a zero. Então, vamos voltar um pouquinho na aula de produtos notáveis e de faturação. E reparem aqui, menos 3x ao quadrado mais 6x. Vamos olhar para o primeiro membro. Isso aqui é um binômio em que eu posso fatorar, colocando alguns termos em evidência. Então, temos aqui menos 3 e o 6. Eu posso colocar o menos 3 em evidência. Temos aqui x ao quadrado e x. Posso colocar em evidência a incógnita x. Então, fator em comum é o menos 3x. Então, está aqui. E aí, o que me sobra vai dentro do parênteses. Então, aqui vai ficar x e aqui menos 2. Tudo isso é igual a zero. Bom, temos uma propriedade dos números reais que diz o seguinte: quando você tem um produto de dois números reais e o produto é igual a zero, então, pelo menos um dos dois tem que ser igual a zero. Então, aqui temos menos 3 como um fator e o x menos 2 como um outro fator. Então, daqui eu posso concluir o seguinte. Daqui eu posso concluir que menos 3x é igual a zero ou x menos 2 é igual a zero. Menos 3x igual a zero, resolvendo essa equação, eu vou dividir por menos 3 aqui no primeiro membro da equação, aqui também por menos 3. Aqui é uma equação do primeiro grau. Aqui vai ficar x igual a zero. Então, chegamos a uma das soluções dessa equação. Do outro lado, temos x menos 2 igual a zero. Então, eu vou somar o 2, tanto no primeiro membro como no segundo membro, já que não vai alterar a minha igualdade. Vou obter x igual a 2, que é a outra solução. Está aqui. Então, as soluções da equação menos 3x ao quadrado mais 6x igual a zero, exatamente o 0 ou 2, e o 2. Beleza? Vamos então para o segundo exemplo, ou segundo exercício, como queiram. Vamos lá. Temos x ao quadrado menos 9x igual a zero. Então, novamente, vou destacar, isso aqui é um binômio, onde eu posso colocar o x, por exemplo, em evidência. Apenas o x, nesse caso. Então, vai ficar, porque o x ao quadrado, vamos reescrever aqui, ó. Vai ficar x vezes x, ó, menos 9 vezes x. Isso aqui é igual a zero. Então, temos o x em evidência, como um fator comum, né? Então, aqui teremos o x vezes, até destacar aqui o x aqui e esse x aqui.
Então, vai ficar x vezes x menos 9 igual a 0. Daqui podemos concluir que, usando novamente aquela propriedade dos números reais, quando você tem um produto de dois fatores igual a 0, então, pelo menos um tem que ser igual a 0. Então, aqui o x é igual a 0, que é esse fator aqui, ou x menos 9 igual a 0. Então, daqui já chegamos, x igual a 0. X menos 9 igual a 0, vamos resolver essa equação do primeiro grau, é x menos 9. No primeiro membro, vou somar 9. E no segundo membro, também vou somar a 9 para não alterar a minha igualdade. Então, vou obter x igual a 9, que é também solução da equação do segundo grau, x ao quadrado menos 9x igual a 0. Reparem nesses dois exercícios que o zero, nesse caso, é sempre solução da equação. Ou seja, quando você se depara com uma equação incompleta, onde o c, o termo independente, é igual a 0, então, uma das soluções é sempre o zero. Vamos, então, ao terceiro exemplo. Terceiro exemplo, temos, vou colocar aqui embaixo, menos 3x ao quadrado, menos 10x, igual a 0. Então, novamente, vamos destacar, isso aqui é um binômio, onde eu posso colocar o x em evidência. Colocando x em evidência, vamos ter x vezes menos 3x menos 10 igual a 0. Então, daqui eu posso concluir que ou x é 0 ou menos 3x menos 10 é igual a 0. Bom, x é igual a 0, já tem, então, uma solução. E aqui eu tenho que resolver essa equação. Então, vai ficar menos 3x menos 10. Eu vou adicionar tanto no primeiro membro como no segundo membro por 10. Aqui mais 10. Aqui vamos obter menos 3x igual a 10. Então, quero dividir, estou reescrevendo aqui, tá? Aqui eu vou dividir por menos 3, tanto no primeiro membro como no segundo membro. Então, daqui eu vou obter x igual a menos 10 terços, que é a outra solução da equação menos 3x ao quadrado menos 10x igual a 0. Vamos, então, ao terceiro caso, de resolver equações incompletas do segundo grau com uma incógnita nos reais. Esse terceiro caso é quando o b é igual a 0 e o c é igual a 0, ou seja, quando o coeficiente do termo em x e o termo independente são iguais a 0. E aqui vamos aplicar a propriedade. Para que o produto seja nulo, é preciso que um dos fatores seja 0. Então, temos aqui 5x ao quadrado. Um fator é 5 e o outro é x ao quadrado. Então, como 5 não é nulo, temos que x ao quadrado é nulo. Então, daqui podemos concluir que x ao quadrado é igual a 0.
para que essa equação, para que essa sentença seja verdadeira, a única solução é o x ser igual a 0. Então, a única solução, nós dizemos que a solução é dupla, porque a equação é do segundo grau, tem que ter no máximo duas soluções. A solução dupla é exatamente o zero. Então, nesse caso, quando o coeficiente do termo em x e o termo independente forem iguais a zero, então a solução da equação do segundo grau em questão é igual a zero. Vamos resolver dois exercícios. Resolva as seguintes equações do segundo grau, sendo o conjunto universo, conjunto dos números reais. Então, temos aqui o primeiro exercício, 3 vezes x² menos 1 igual a 24. E o segundo, x² mais x vezes x menos 6 igual a 0. Então, aqui no item A, podemos colocar, primeiramente, resolver fazendo o distributivo, aplicando a distributiva. Então, vai ficar 3x², já que 3 vezes x² é 3x², menos 3, porque 3 vezes menos 1 é menos 3. Menos 3 igual a 24. Então, aplicando aquela propriedade, tem que somar por 3 nos dois membros da igualdade, vai cancelar o menos 3. Então, vamos obter 3x² igual a 24 mais 3. Então, 3x² vai ser igual a 27. Cancelando 3, ou seja, dividindo por 3 aqui desse lado, vou obter 9, porque já que o 3 passa para cá também dividindo. Então, x² vai ser igual a 9. Então, x² igual a 9, temos aqui duas soluções. Temos que x é igual a raiz quadrada de 9, ou x é igual a menos raiz quadrada de 9. Ou seja, x igual a 3, ou x igual a menos 3. Portanto, o conjunto solução tem como elementos o 3 e o menos 3. Aqui. Vamos ao item B. Então, temos x² mais, vou fazer distributivo aqui, x vezes x, x², x vezes menos 6 dá menos 6x, igual a 0. Então, x² mais x², 2x², menos 6x, igual a 0. É uma equação incompleta, onde o termo independente é igual a 0. Então, olhando para cá, temos um binômio, podemos colocar ou encontrar o fator comum. Reparem que o 2 aqui, eu posso escrever como 2 vezes 1, x². E o 6 eu posso escrever como 2 vezes 3, vezes x. Isso aqui é igual a 0. Portanto, o x² é x vezes x. Então, temos o fator comum, tanto 2 como o x, já que aqui é x². Então, ficaria aqui 2x. E aí, ficaria x menos 3 igual a 0. Então, temos um produto onde os fatores é o 2x e x menos 3. Então, posso daqui concluir que 2x é igual a 0 ou x menos 3 igual a 0. Daqui, x é igual a 0, já que ficaria x igual a 0 sobre 2, então é 0.
e x menos 3 igual a 0. Então, x é igual a 3. Então, o conjunto solução tem como elementos 0 e o 3. Vamos agora resolver equações completas do segundo grau com uma incógnita nos reais. E para isso, vamos aplicar a chamada conhecida fórmula de Bhaskara. Temos aqui x igual, no numerador aparece o menos b, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, e no denominador 2a. O quociente, no caso, o quociente vai ser a solução ou as soluções da equação completa do segundo grau. A expressão b ao quadrado menos 4ac, que é um número real, chama-se discriminante da equação e é indicada pela letra grega delta. Então, a partir do discriminante delta da equação, podemos determinar o número de raízes reais e não reais. Se o discriminante for maior que zero, a equação tem duas raízes reais e distintas. Se o delta, o discriminante, for igual a zero, a equação tem duas raízes reais e iguais. E se o discriminante for menor do que zero, então a equação não tem raízes reais. Vamos então resolver a equação x² mais 2x menos 8 igual a zero, aplicando a fórmula de Bhaskara. Então, temos que determinar primeiramente quem são os coeficientes e o termo independente e aplicar a fórmula. Então, x² mais 2x menos 8, temos como coeficiente o a, que é o coeficiente em x², que é 1, o b, que é o coeficiente do termo em x, que é o 2, e o c, que é o termo independente, é o menos 8. Jogando na fórmula, temos x igual a menos b, então vai ficar menos 2, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, ou seja, 2 ao quadrado, menos 4 vezes o a é 1, e o c é menos 8, que eu vou colocar dentro do parênteses, tá certo? Importante fazer esse comentário. E no denominador, 2 vezes o a é 1. Então, isso aqui vai ser igual a menos 2, mais ou menos raiz quadrada. Bom, vamos resolver. 2 ao quadrado é 4. 4 menos, aqui nós temos um produto, 4 vezes 1 vezes menos 8. Menos com menos é mais. Mais, então 4 vezes 1, 4 vezes 8, 32. 32. Isso aqui tudo dividido por 2. Então, isso aqui vai ser igual a menos 2, mais ou menos. Temos que a raiz quadrada de 4 mais 32 é a raiz quadrada de 36. 36. Isso aqui tudo dividido por 2. Vamos olhar para cá. Olhamos que anteriormente que o número que aparece aqui é o discriminante, é o delta. E vimos que se o delta for maior do que zero, que é esse caso, o caso é 36, a equação tem duas raízes reais e distintas. Vamos ver se de fato tem, né? Então, continuando, temos aqui então menos 2, mais ou menos, raiz quadrada de 36 é 6. Então, aqui vai ficar 6 dividido por 2. Então, a primeira raiz, que eu vou chamar aqui de x1, vai ser menos 2, mais 6
dividido por 2. Então, 6 menos 2 é 4. 4 dividido por 2 é 2. E a segunda raiz, x2, vai ser o menos 2, menos 6. Por isso que nós representamos ali por mais ou menos, tá? Dividido por 2. Menos 2 menos 6 é menos 8. Dividido por 2, menos 4. Portanto, as soluções da equação são os números 2 e o menos 4. Então, de fato, quando o discriminante for maior do que zero, discriminante é a expressão b ao quadrado menos 4ac. Então, quando essa expressão for maior que zero, no nosso exemplo, nosso exercício foi 36 e é maior que zero, então a equação em questão tem duas raízes reais e distintas. Nesse caso, é o 2 e o menos 4. Vamos agora resolver a equação x ao quadrado menos 14x mais 49 igual a zero. Então, os coeficientes, o a, o termo em x ao quadrado é 1, o b é o menos 14 e o termo independente, 49. Então, aplicando a fórmula de Bhaskara, x igual menos b. Reparem que o b é um número real negativo, então vou colocar dentro do parênteses, menos 14, mais ou menos, raiz quadrada, b ao quadrado, vou colocar novamente dentro do parênteses, menos 14 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 49. Tudo dividido por 2 vezes o a, que é 1. Então, aqui vai ser igual 14, menos com menos 14, então é 14, mais ou menos, parênteses, né? Raiz quadrada, temos menos 14 ao quadrado, vai dar 196. Aqui vai ficar negativo, né? Então, menos 49 vezes 4, 196. Tudo isso dividido por 2. Então, daqui temos que 14, mais ou menos, raiz quadrada de 196 menos 196 é zero. Então, raiz quadrada de zero dividido por 2. Reparem que, se olharmos aqui para o discriminante, diz o seguinte: se o discriminante, se a expressão b ao quadrado menos 4ac for igual a zero, eu vou destacar aqui, que é o exemplo que nós estamos vendo, ou seja, estamos vendo na prática, no exemplo, se delta é igual a zero, então a equação tem duas raízes reais e iguais. É importante. Então, vamos ver se na prática isso funciona, né? Então, a primeira raiz vai ser exatamente 14. Aqui, só para concluir, né? 14 mais ou menos raiz quadrada de zero é zero, sobre 2. Então, aqui vamos ter 14 mais 0 dividido por 2. 14 dividido por 2 é igual a 7. E a segunda raiz, x2, é 14 menos 0 dividido por 2, que é 14 dividido por 2, que também é igual a 7. Então, de fato, quando o discriminante for igual a zero, a equação tem duas raízes reais e iguais. Nós falamos que a raiz é dupla. Nesse caso, é o 7. Então, vamos mais um exemplo, onde vamos aplicar a fórmula de Bhaskara. Resolva a equação x² menos 5x mais 8 igual a zero.
Então, vamos determinar primeiramente os coeficientes. O A é igual a 1, o B menos 5 e o C é igual a 8. Usando a fórmula de Bhaskara, x igual a menos b, vai ficar menos 5, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, vai ficar menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes o 1, vezes o 8, dividido por 2 vezes o 1. Então, isso aqui vai ser igual a 5, mais ou menos raiz quadrada. Menos 5 ao quadrado é 25. Então, 25 menos 4 vezes 1, 4 vezes 8, 32. Tudo dividido por 2. Então, vai ficar 5 mais ou menos raiz quadrada. 25 menos 32 é menos 7, dividido por 2. Bom, olhando aqui para o discriminante, para o delta, onde a expressão é b ao quadrado menos 4ac, vemos que é um número negativo. Então, se o discriminante for menor do que zero, dizemos que a equação não tem raízes reais. Até porque não existe nos reais raiz quadrada de um número real negativo. Então, nesse caso, quando isso acontece, quando o discriminante for menor do que zero, dizemos que a equação do segundo grau não tem raízes reais. Portanto, a solução é dita vazia. Então, vamos só escrever, resolver a equação, a resposta não tem ou não possui, raízes reais. Então, vamos relacionar as raízes, os coeficientes da equação ax² mais bx mais c igual a zero. Se x1 e x2 são as raízes reais da equação do segundo grau ax² mais bx mais c igual a zero, então a soma das raízes tem que ser igual a menos b sobre a e o produto tem que ser igual a c sobre a. Então, vamos ao exemplo. Se S é a soma e P é o produto das raízes da equação x² menos 11x mais 28 igual a zero, qual é o valor de S, ou seja, da soma, menos P, onde P é o produto? Então, antes de tudo, vamos determinar os coeficientes. Então, o coeficiente do termo em x², que é o A, é 1. O coeficiente do termo em x é o menos 11. E o C, é o termo independente, é o 28. Então, x1 mais x2, a soma x1 mais x2, que é a soma, tem que ser igual a menos b sobre a. Então, menos 11 sobre a, o a é 1. Então, aqui vai ser exatamente 11. E o produto, x1 vezes x2, que eu chamei aqui de P, é igual a C sobre A. Vai ficar 28 dividido por 1, que é igual a 28. Portanto, S menos P vai ser igual a 11 menos 28, que é igual a menos 17. Vamos procurar escrever uma equação do segundo grau quando conhecemos as duas raízes. Se x1 e x2 são raízes reais da equação do segundo grau, ax² mais bx mais c igual a zero. Então, se indicarmos por S a soma das raízes e por P o produto das raízes, podemos escrever a equação da forma x² menos sx
mais P igual a zero. Ou seja, o coeficiente do termo em x é menos S e o termo independente é o P. Lembrando que o P é o produto das raízes e o S é a soma das raízes. Vamos então à questão do Instituto Federal de Alagoas, do ano de 2017. Determine o valor de K para que a equação x² mais kx mais 6 igual a zero tenha como raiz os valores 2 e 3. Então, vimos que o coeficiente do termo em x é a soma, menos a soma, né? Então, vamos calcular a soma. Então, temos que a soma está aqui é 2 mais 3, que é igual a 5. E o valor de K é menos a soma, menos 5. Portanto, K menos 5. Portanto, dentre as opções, a opção correta é a letra D. Vamos resolver a questão do Instituto Federal do Espírito Santo, do ano de 2019. Das alternativas abaixo, assinale a que representa uma raiz da equação a mais bx mais cx² igual a zero, sabendo que a, b e c são números reais, positivos e distintos. Muito bem, então temos pela forma de Bhaskara o seguinte: dada a equação foi definida daquela forma, ó, ax² mais bx mais c igual a zero. Apresentada a equação dessa forma, olhando para a forma de Bhaskara, temos menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a. Só que o que acontece? Aqui foi invertido o termo independente pelo coeficiente do termo em x². Então, vamos inverter e fazer analogia. Invertendo, o que nós temos? O papel do A passa a ser do C. Então, temos C x². O B continua, mais bx, mais C, o termo independente passou a ser o A. Então, mais A. Bom, então, o A e o C trocaram de posições. Então, o x passou a ser igual a menos b, que continua sendo menos b, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4ac. Como ac trocaram de posição e o produto é comutativa, a propriedade comutativa, então não vai alterar o produto, continua sendo 4ac. Então, aqui é 4ac, e no denominador, 2a passou a ser 2c. Então, está aqui. Então, vamos olhar as opções. Na letra A, temos b mais raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a? Não. Então, não é a opção correta. Letra B, temos menos b, menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a? Também não. Então, na letra C, temos o A, também não é. Letra D, menos C, menos também não é, né? Já que aqui é menos B, também não é a opção correta. Então, deve ser a letra E, menos B, mais ou menos, aqui entrou menos, raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2c. Portanto, é a opção correta dessa questão. Vamos resolver a questão do Cefet do Rio de Janeiro, do ano de 2013. Para qual valor de A, a equação x menos 2 vezes 2ax menos 3
mais x menos 2 vezes menos ax mais 1 igual a zero tem duas raízes reais iguais. Vimos que uma equação do segundo grau tem duas raízes reais iguais quando delta é igual a zero. Ou seja, quando a expressão b ao quadrado menos 4ac é igual a zero. Voltando aqui para a equação, temos que o x menos 2 é um fator comum. Reparem que temos x menos 2 aqui, x menos 2 aqui. Então, podemos reescrever essa equação como sendo x menos 2 vezes 2ax menos 3 menos ax mais 1. Isso aqui tem que ser igual a zero. Bom, então vai ficar x menos 2 vezes, podemos agora reduzir. Temos aqui 2ax menos ax é o ax, menos 3 mais 1 menos 2 é igual a zero. Bom, uma propriedade dos números reais diz que quando o produto é igual a zero, então temos que pelo menos um fator é igual a zero. Então, daqui, temos que se x menos 2 vezes ax menos 2 é igual a zero, então x menos 2 é igual a zero, ou ax menos 2 é igual a zero. Bom, se x menos 2 é igual a zero, temos que x é igual a 2. Então, 2 é a raiz dessa equação. Se ax menos 2 é igual a zero, então ax é igual a 2. Então, o valor de x é 2 sobre a, que é outra raiz dessa equação. Mas no enunciado diz que a equação tem duas raízes reais iguais. Ou seja, 2 sobre a é igual a 2. Então, temos que 2 sobre a é igual a 2. Passando a multiplicando, com 2a é igual a 2. Portanto, o valor de a é 2 sobre 2. 2 sobre 2 é igual a 1. Então, encontramos o valor de a. Então, olhando para as opções, a opção correta é a letra C. Vamos para mais uma questão, a questão do Colégio Militar do Rio de Janeiro do ano de 2017. A figura ilustra uma chapa metálica retangular bem fina, cuja superfície vale 204 centímetros quadrados. Então, temos que o produto entre o comprimento e a largura é 204 centímetros quadrados. Devido à dilatação térmica, a maior das dimensões, o comprimento, foi aumentada de 3 centímetros e a largura de 2 centímetros, fazendo com que essa superfície seja aumentada de 76 centímetros quadrados. Observe que a área de um retângulo corresponde ao produto do comprimento pela largura. Nessas condições, o comprimento pode ter dois valores, ambos contidos no intervalo Muito bem, então vamos organizar, né, as informações. Temos que, inicialmente, o comprimento e a largura tem que dar 204, que é a área, que é o produto. Aqui a questão falou que observe que a área de um retângulo corresponde ao produto do comprimento pela largura. Vamos chamar o comprimento de C e a largura de L. Tá? Então, temos inicialmente que comprimento vezes a largura é igual a 204. A questão falou que as dimensões do comprimento foram aumentadas de 3 centímetros e a largura de 2 centímetros. Então, o comprimento foi aumentado de 3 centímetros, a largura de 2 centímetros e a superfície, a área da superfície foi aumentada de 76 centímetros quadrados. Então, vamos escrever esse produto como sendo C mais 3 vezes L
mais 2. E aí temos que 204 mais 76 vai ficar 280. Então, está escrito aqui a nova área dessa chapa metálica. Bom, olhando então para esse produto, vamos fazer a distributiva, resolver. Vai ficar C vezes L, CL, comprimento vezes a largura, mais C vezes 2, 2C, mais 3 vezes L, 3L, mais 3 vezes 2, 6, igual a 280. Bom, CL, o comprimento, o produto do comprimento pela largura, nós já temos, que é 204. Então, vou substituir aqui 204. Então, vamos ficar 204 mais 2C, mais 3L, mais 6 é igual a 280. Então, 2C mais 3L vai ser igual a 204 mais 6 é 210. Passando para o segundo membro, fica negativo. Então, vai ficar igual a 70. Então, chegamos a essa equação, 2C mais 3L igual a 70. Bom, como eu quero descobrir o valor do comprimento, nessas condições, o comprimento, então vamos colocar essa equação em função do comprimento. Então, temos daqui que 3L é igual a 70 menos 2C. Olhando para o produto, o comprimento vezes a largura, eu posso multiplicar por 3, tanto no primeiro membro da equação, como no segundo membro dessa igualdade. Melhor dizendo, que não vai alterar a minha igualdade. Então, eu posso multiplicar por 3 e teríamos o seguinte, teríamos que 3L, eu vou fazer aqui uma troca, já que podemos aplicar a propriedade comutativa, é a propriedade da multiplicação. Então, teremos aqui 3L, C, igual a 204 vezes 3 vai dar 612. Bom, quem é 3L? Olha só, vou destacar aqui o 3L. Quanto dá o produto? O triplo do lado. Está aqui. O triplo do lado é 70 menos 2 vezes o comprimento. Então, vou substituir exatamente nessa igualdade. Então, temos que 3L vezes C. Então, vou botar aqui embaixo, vai ficar 70 menos 2C, vezes o comprimento. Isso aqui tem que dar exatamente 612. Então, resolvendo esse produto, vamos chegar em menos 2C ao quadrado, fazendo aqui a distributiva, tá? Fazendo distributiva, vamos chegar a menos 2C ao quadrado, mais 70C, passando 612 para o primeiro membro, menos 612, passa negativo, igual a zero. Então, caímos numa equação do segundo grau, cuja incógnita é o comprimento. Então, quem são os coeficientes? O A é o 2, menos 2. Vamos colocar aqui, vamos registrar. Então, o A é menos 2. O A é menos 2. O B é 70. E o C é menos 612. Então, vamos resolver. Primeiramente, eu vou resolver o discriminante, tá? Vou tentar determinar o valor do discriminante. Delta é B ao quadrado menos 4AC. Bom, então isso aqui vai ficar igual a 70 ao quadrado menos 4 vezes o A é menos 2, o C é menos 612. Então, resolvendo esse produto, 70 ao quadrado é 4.900,
menos. Na verdade, vai ficar mais, porque temos aqui menos com menos mais. Não, é menos mesmo, porque menos com menos mais, com menos menos. Então, menos. 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 612 vai dar 4.896. 4.896. Isso aqui vai resultar em 4. Bom, se o discriminante, que é o delta, é igual a 4, isso indica que a equação tem duas raízes reais e distintas, ou diferentes. E, de fato, né, nós estamos querendo descobrir dois valores para o comprimento. Então, estamos no caminho certo. Continuando, raciocínio cálculo. Agora eu vou para a Bhaskara. Como a incógnita é o C, então C1, C2, ou C1 é linha, C2 linhas, é igual a menos B, mais ou menos raiz quadrada do discriminante, do delta, sobre 2A. Então, isso aqui vai ser igual a menos 70, mais ou menos raiz quadrada de delta, que é 4, sobre 2 vezes o A, que é menos 2. Então, aqui vai ficar menos 70, mais ou menos 2, que a raiz quadrada de 4 é 2, sobre menos 4. Bom, então, quem é o C1? C1 vai ser o menos 70, mais 2, dividido por menos 4. Menos 70 mais 2 é menos 68. Menos 68 dividido por menos 4 vai dar exatamente 17. E aqui menos com menos é mais. Bom, e o C2 de linhas, ou C2, é menos 70 menos 2 dividido por menos 4. Então, menos 70 menos 2 é menos 72. Dividido por menos 4, aqui vai dar exatamente 18. Então, o comprimento pode ter dois valores, que são 18 e o 17. 17 centímetros e 18 centímetros. Esses valores estão compreendidos em que intervalos? Vamos analisar aqui em que intervalo. Será que está no intervalo entre 11 e 12,5? Não, não está nesse intervalo. Está contido no intervalo 3,5 e 15,5? Não. Está contido entre 14,5 e 16,5? Também não. Está contido no intervalo 16,5 e 18,5? Sim, está contido nesse intervalo, é a opção correta. E na letra E, está compreendido entre 17,5 e 19,5? Não, né? O 17 não está aqui. Então, a opção correta, de fato, é a letra D. Muito bem, essa foi mais uma aula. Espero que você tenha gostado. Bons estudos e até a próxima.